Sou a Mariana, tenho 35 anos e minha família sempre foi o meu tudo. Durante 15 anos, o nosso encontro familiar anual foi sagrado. Uma tradição cheia de risadas, proximidade e memórias compartilhadas. No entanto, quando meus pais me disseram que não havia espaço suficiente para mim este ano, algo se quebrou dentro de mim. Nunca imaginei que um dia seria excluída da minha própria reunião familiar. E, no entanto, lá estava eu. Dezenas de pessoas foram convidadas, menos eu. O que aconteceu depois mudou tudo. Escreva nos comentários de onde você está assistindo e se já se sentiu excluído pela sua própria família. Não esqueça de curtir a história e seguir o perfil se quiser ouvir mais relatos sobre superação e amor próprio. Para entender por que essa exclusão me atingiu tão profundamente, você precisa conhecer minha família. Somos uma família de classe média alta, bastante abastada, do interior de São Paulo. Meus pais, Hélio e Diana, criaram 5 filhos em um casarão colonial espaçoso em um condomínio de luxo. Eu sou a filha do meio. Tenho 2 irmãos mais velhos e 2 mais novos. O Tiago, o primogênito, é o menino de ouro, que entrou para o mercado financeiro na Faria Lima, assim como meu pai. Ele se casou com sua namorada da faculdade, Elisa, e seus 3 filhos são, naturalmente, perfeitos em tudo. Depois vem a Jéssica, a segunda filha, pediatra, casada com um cirurgião chamado André. Seus filhos gêmeos, de apenas 10 anos, já estão sendo preparados para estudar nas melhores universidades do exterior. Depois de mim vem o Felipe, o artista da família, que conseguiu deixar nossos pais orgulhosos, transformando sua paixão pela fotografia em uma carreira de sucesso para revistas de luxo. Ele se casou com a Sofia, uma modelo que conheceu em um ensaio. A filha deles tem mais seguidores no Instagram do que a maioria dos adultos. Por último, temos a Helena, a caçula. Ela se tornou professora de ensino fundamental, casou-se com seu amor de infância, o Caio, e seus 2 filhos são considerados superdotados. E então tem eu, Mariana, a filha do meio, que por anos foi a planejadora, a pessoa que mantinha todos unidos. Trabalhei como gerente de marketing até 2 anos atrás, quando minha empresa fez um grande corte de pessoal. Quase ao mesmo tempo, meu casamento desmoronou. Descobri que meu marido, Jaime, tinha um caso há 3 anos com a assistente dele. Os encontros de família começaram quando eu tinha 20 anos. Meus avós possuíam um sítio enorme na região da Serra da Mantiqueira e decidiram que a família deveria se reunir lá uma vez por ano, durante uma semana, para se reconectar. Após a morte deles, meus pais assumiram a tradição e tornaram o evento mais luxuoso a cada ano. Esse encontro era sagrado, uma data fixa que ninguém ousava questionar. Eu sempre tive um papel central na organização. Graças à minha experiência em gestão de eventos, eu assumia o planejamento, as negociações de preços e as atividades. Durante 5 anos, cuidei de tudo, desde as reservas até os presentes de boas-vindas personalizados. Minha mãe geralmente recebia os elogios, mas todos sabiam que era eu quem fazia o trabalho pesado. Após o divórcio, algo mudou, a princípio de forma sutil. Meus pais adoravam o Jaime. Charmoso, bem-sucedido, vindo de uma família tradicional paulistana. Quando nosso casamento acabou, eles pareceram lamentar mais a perda dele do que a minha dor. Minha mãe chegou a dizer: "Você não podia simplesmente ignorar. Muitas mulheres da minha geração fizeram isso, como se um caso de 3 anos fosse apenas um pequeno deslize." Depois veio a insegurança financeira após a perda do emprego. Tive que sair da minha casa e me mudar para um apartamento pequeno, procurando trabalho e me virando com projetos freelance. Enquanto meus pais ajudavam generosamente meus irmãos com casamentos e imóveis, eu não recebi nenhum apoio. As palavras deles ecoam até hoje. Você precisa aprender a ser independente em algum momento. Independência, o código deles para punição. Nos encontros de família, eu me sentia cada vez mais desconfortável. As perguntas sobre minha busca de emprego soavam menos preocupadas e mais condescendentes. Comentários sobre a nova promoção do Jaime me atingiam profundamente a cada vez. Eles continuaram amigos dele e o convidavam para pequenas celebrações. Eu tinha que aguentar tudo isso com um sorriso forçado. O encontro anual da família era a única coisa que me restava. Aquela semana me fazia sentir parte de algo. Apesar de tudo,
Eu ia todos os anos, mesmo no ano seguinte ao divórcio, quando estar cercada de casais felizes era doloroso. Ajudei minha mãe na organização como sempre. Havia tensões, mas nunca imaginei que um dia estaria de fora. Por isso, a ligação da minha mãe me pegou totalmente desprevenida. Eu tinha acabado de pedir férias para estar no encontro deste ano, orgulhosa do meu novo emprego após 8 meses de busca intensa. Eu queria mostrar que estava de pé novamente. Mas aquela terça-feira à noite, quando o telefone tocou e o nome da minha mãe apareceu na tela, marcou o início de um dos capítulos mais dolorosos e libertadores da minha vida. Mariana, começou ela do outro lado da linha, eu queria falar com você sobre o retiro da família. Ela começou a falar com aquela voz artificialmente doce que sempre usava quando tinha que dar más notícias. Decidimos experimentar um novo destino este ano. Um resort maravilhoso na região de Represas no interior, que seu pai e eu visitamos no outono passado. Isso soa ótimo, respondi entusiasmada. Quer que eu faça o contato? Conheço alguém na sede da rede hoteleira que talvez possa nos ajudar com descontos para grupos. Houve um breve silêncio, seguido de um pigarro suave. Bem, é exatamente por isso que estou ligando. A questão é a seguinte, Mariana. As acomodações este ano são um pouco limitadas. Continuei mexendo o molho do meu macarrão, sem entender aonde ela queria chegar. Limitadas? Precisamos reservar quartos extras em outro lugar? Não, nada disso. Reservamos todos os chalés disponíveis, mas simplesmente não há espaço suficiente para todos este ano. Tivemos que tomar decisões difíceis sobre quem convidar. A colher de pau na minha mão parou no ar. O que você quer dizer com quem convidar? Uma longa pausa se seguiu. Bem, pensamos que como você agora está sozinha e os outros têm famílias, faria mais sentido priorizá-los. Meu estômago se contraiu quando percebi o que ela queria dizer. Você está tentando me dizer que eu não fui convidada? Ah, Mariana, não seja tão dramática, respondeu ela, agora levemente irritada. É só que o espaço este ano é escasso e é simplesmente mais prático considerar casais e crianças primeiro. Você entende, não é? Eu me apoiei no balcão da cozinha para não perder o equilíbrio. Deixa eu ver se entendi. Vocês estão excluindo eu, a filha de vocês, do encontro da família porque sou solteira? Não é assim, defendeu-se ela apressadamente. O Tiago e a Elisa têm 3 filhos. A Jéssica e o André têm os gêmeos. O Felipe e a Sofia precisam de espaço para o equipamento. E a Helena e o Caio também têm 2 pequenos. Os chalés têm um número limitado de quartos. Algo não batia. Espera, você disse que o resort era maior que o do ano passado. Naquela época eu tinha meu próprio quarto. Como de repente não há espaço suficiente? Minha mãe suspirou, como se eu fosse lenta para entender. Mariana, este ano também convidamos seu tio Ricardo e a família dele. Além disso, a tia Lúcia e o tio Jorge vêm com os filhos. É um ano de jubileu especial e queríamos expandir um pouco o círculo. Minha respiração falhou. Então tem espaço para parentes distantes, mas não para mim? Eu poderia dormir no sofá ou levar um colchão inflável. Eu só quero estar presente. A decisão está tomada, Mariana. Talvez no ano que vem seja diferente. Você certamente encontrará outra coisa para fazer nessa semana. O tom dela era definitivo. Ainda atordoada, liguei imediatamente para o meu pai. A reação dele foi ainda mais fria. Sua mãe já me explicou tudo. Temos que manter o grupo administrável. Você é adulta. Deveria entender isso. Por favor, não torne as coisas desnecessariamente complicadas, Mariana. Entrei em contato com o Tiago depois, na esperança de que meu irmão mais velho me apoiasse ou pelo menos me dissesse honestamente o que estava acontecendo. As respostas hesitantes dele diziam tudo. Quantas pessoas foram convidadas, afinal, Tiago? Não tenho certeza, murmurou ele, evasivo. Por favor, apenas me diga. Ele suspirou. Última contagem? 66, incluindo as crianças. 66. Esse número me atingiu como um soco. 66 pessoas e não havia lugar para as 67. Nos dias seguintes, falei com cada um dos meus irmãos. A Jéssica fugiu das minhas perguntas. O Felipe disse apenas que deveríamos respeitar a decisão dos pais. Apenas a Helena parecia honestamente afetada, mas admitiu que não tinha coragem de ir contra eles. Tentei uma última vez com minha mãe. Ofereci pagar minha própria hospedagem e participar apenas das atividades. A resposta dela foi gélida e calculada.
Mariana, queremos criar uma atmosfera específica este ano. Seu pai e eu achamos que seria melhor para todos se você ficasse de fora desta vez. Você passou por um período difícil e, francamente, seu humor afeta os outros. Vamos aproveitar este momento sem complicações. Aí estava. Eu era a complicação. A decepção da família, a filha divorciada e desempregada que não se encaixava na foto de família perfeita. O que mais doeu, no entanto, foi saber que meus pais haviam dito à família estendida que eu tinha cancelado, em vez de admitir que me excluíram. Eles mentiram ativamente para encobrir a decisão deles. À medida que o retiro se aproximava, a situação piorava. Nas redes sociais dos meus irmãos, surgiam fotos de compras para a viagem. O Tiago postou como seus filhos estavam animados. O maior encontro de família de todos os tempos. O grupo da família no WhatsApp zumbia de atividade, até que alguém percebeu que eu ainda estava nele. Pouco depois, um novo grupo foi criado, sem mim. O golpe final veio quando a Helena me enviou acidentalmente uma foto destinada ao novo grupo. Mostrava o cronograma e, na parte inferior da imagem, quase invisível, a lista de quartos. Chalé C, Jéssica, André, Gêmeos e Jaime, convidado, Jaime, meu ex-marido, o homem que me traiu e humilhou. Ele estava convidado, enquanto para mim, supostamente, não havia mais espaço. Sentei no meu apartamento, cercada pelos restos da minha vida reconstruída com tanto esforço, e pela primeira vez desde o divórcio, desmoronei completamente. A constatação de que meu ex-marido participaria do encontro da minha família enquanto eu era excluída me atingiu mais fundo do que qualquer coisa que vivi desde a separação. Passei aquela noite entre a descrença, uma mágoa profunda e uma raiva ardente que me fez andar inquieta pelo apartamento até o amanhecer. Na manhã seguinte, exausta e com os olhos inchados, liguei para o trabalho dizendo que estava doente e marquei uma consulta de emergência com minha terapeuta, doutora Laura, a mulher que me ajudou após o divórcio. Eles convidaram o Jaime, expliquei com a voz cansada e inexpressiva, mas me disseram que não havia espaço. 66 pessoas, incluindo meu ex-marido, mas nenhum lugar para a própria filha. O rosto da Dra. Laura permaneceu calmo, mas havia compaixão em seus olhos. Mariana, já falamos muitas vezes sobre os padrões da sua família. Esta parece ser uma manifestação particularmente dolorosa dessa dinâmica. Ela tinha razão. Em nossas sessões, havíamos constatado repetidamente que minha família valorizava o desempenho e a imagem acima da autenticidade, adaptação em vez de individualidade, fachada em vez de verdade. Meu divórcio havia destruído a imagem perfeita deles. Aos olhos deles, desde então, eu era o membro fracassado da família que não se encaixava mais no ideal. Penso constantemente nos sinais que ignorei, eu disse. No último Natal, fiquei na ponta da mesa, no meio das crianças. Todos ganharam presentes personalizados. Eu ganhei apenas um vale-presente genérico. E quando dei um jantar no meu novo apartamento, só a Helena veio e foi embora depois de meia hora. A doutora Laura assentiu compreensiva. Você disse uma vez que sua mãe a culpou pelo divórcio, embora soubesse do caso do Jaime. Houve outros que atribuíram a responsabilidade a você? Essa pergunta abriu uma onda de memórias. A Jéssica uma vez insinuou que eu estava muito ocupada com o trabalho para manter o interesse do Jaime. Meu pai perguntou se eu tinha me deixado levar no casamento. E a esposa do Tiago, a Elisa, me aconselhou, apenas semanas após a traição, a considerar terapia de casal, como se o perdão fosse meu dever. Após a sessão, me senti vazia, mas um pouco mais lúcida. Decidi confrontar a Jéssica diretamente sobre o convite do Jaime. Liguei para ela durante o intervalo do almoço dela no hospital. Eu sei que o Jaime vai ao encontro da família. Comecei sem rodeios. A hesitação dela, do outro lado, entregou tudo, antes que ela tentasse se justificar. Ele ainda faz parte da família, Mariana. As crianças amam o tio Jaime. E ele e o André se tornaram grandes amigos. Não é nada pessoal. Nada pessoal? Eu mal podia acreditar no que ouvia. Ele me traiu por 3 anos, Jéssica. Como pode não ser pessoal se vocês o convidam e a mim não? Ela baixou a voz para um sussurro ríspido, provavelmente para não chamar a atenção dos colegas. Sinceramente, Mariana, sua energia negativa derruba todo mundo.
A mamãe e o papai acham que você ainda está presa na autopiedade e ninguém quer esse clima no retiro. O Jaime é alegre, positivo, descomplicado. Ele não transforma tudo em um problema. As palavras dela me atingiram em cheio, exatamente onde moram minhas inseguranças. Minha energia negativa. Eu tinha perdido meu marido e meu emprego em poucos meses. Me perdoe, Jéssica, por não estar transbordando a alegria de viver enquanto precisava reconstruir minha vida do zero. Já se passaram 2 anos, Mariana. Todo mundo tem problemas, só não fazemos deles a nossa identidade. Depois que desliguei, rolei sem rumo pelo Instagram, uma espécie de tortura autoimposta. Minha mãe postava fotos dos preparativos com a legenda: tão feliz que a família inteira estará reunida em breve. A Elisa mostrava novos looks combinando para as crianças, prontos para o retiro. E minha prima Daniela compartilhou uma foto de sacolas de compras com o texto: mal posso esperar pelas grandes férias da família Valente na próxima semana, as férias para as quais eu não fui convidada. Dúvidas rastejaram dentro de mim. Será que eu era realmente tão negativa quanto a Jéssica afirmava? Será que falhei em seguir em frente? Será que eu merecia essa exclusão de alguma forma? Enquanto eu afundava nesse redemoinho de autoculpa, meu telefone tocou. Era a Vanessa, minha melhor amiga desde a faculdade, uma das poucas que permaneceu leal a mim durante o divórcio e o desemprego. Acabei de encontrar a Daniela no shopping, disse ela. Ela comentou que é uma pena que você não possa ir ao retiro por causa do trabalho. Isso é verdade? Senti a raiva subindo. Isso é uma mentira, disse baixo. Eles me disseram que não havia espaço, e então convidaram o Jaime. Vanessa ficou em silêncio por um momento, depois explodiu. Isso é um absurdo total, Mariana. Inacreditável. Você merece coisa melhor. 1 hora depois, ela estava na minha porta com comida japonesa e uma garrafa de vinho. Enquanto comíamos, ela me ouviu e sua indignação crescia a cada minuto. Sabe o que é isso? Disse ela finalmente. Isso não tem nada a ver com espaço ou planejamento. É sobre controle e punição. Você resistiu ao roteiro deles. Você se divorciou em vez de manter a fachada. Agora eles estão te mostrando as consequências. A clareza dela cortou minha névoa de dor. Então o que eu devo fazer? Perguntei. Implorar? Aceitar a exclusão? Jogar tudo no ventilador publicamente? Vanessa encheu nossas taças. Nenhum dos dois. Explosões emocionais são exatamente o que eles esperam. A Mariana negativa que irrita todo mundo. Você não vai reagir. Você vai mostrar a eles o que perderam. Você vai virar o jogo. Um sorriso lento se espalhou pelo rosto dela. Você vai contar a história do seu jeito. Ao longo da noite, acompanhada de vinho e crescente determinação, uma ideia tomou forma. Ousada, arriscada, talvez cara, mas pela primeira vez em dias senti algo diferente de dor. Senti poder. Antes de Vanessa ir embora naquela noite, ela me olhou firmemente nos olhos. Lembre-se, Mariana, isso não é sobre vingança, é sobre recuperar seu lugar e sua força. Você vai mostrar a eles que a exclusão é perda deles, não sua. Essas palavras ecoaram na minha mente quando fui para a cama. Não como vítima, mas como uma mulher com um objetivo. O colapso emocional quase me destruiu, mas desses escombros surgiu algo novo, algo inabalável. O encontro da família era em 2 semanas e eu tinha muito o que planejar. Na manhã seguinte, acordei com um claro sentimento de determinação. Meu primeiro impulso foi puramente emocional. Aparecer sem avisar, fazer uma cena, forçar minha família a me olhar e reconhecer sua crueldade. Mas eu sabia que isso apenas confirmaria a imagem que eles tinham de mim, a Mariana instável e negativa. Não, desta vez eu precisava de uma estratégia, e estratégia era, afinal, a minha profissão. Comecei com uma pesquisa sobre o local do evento, que minha mãe, claro, havia marcado generosamente nas redes sociais. O Resort Pinhais da Serra, na região da represa, parecia realmente impressionante. Chalés luxuosos em torno de uma sede central, acesso ao lago, trilhas, quadras de tênis, spa, tudo impecável. Mas o que prendeu minha atenção foi um anúncio imobiliário bem ao lado do resort, o condomínio Vista do Lago, e especificamente uma mansão disponível para aluguel de temporada. Cliquei curiosa e vi uma propriedade deslumbrante que estava disponível para locação por um curto período. 8 quartos, cozinha profissional,
piscina com borda infinita com vista para a represa, home theater e pier privativo. Extravagante, perfeita e totalmente fora do meu orçamento. Mordi o lábio pensativa. Minhas economias talvez cobrissem metade dos custos, mas isso me colocaria em uma situação perigosa. Eu precisava de um plano que fosse ambicioso, mas sensato. Então, liguei para a administração do imóvel, cujo contato estava no site, e expliquei que estava considerando a propriedade para um pequeno evento corporativo. A gerente, Bárbara, foi simpática e informativa, mas confirmou meus receios em relação ao preço. Então ela acrescentou: tivemos um cancelamento de última hora exatamente para essa semana. O proprietário não gostaria de perder a locação. Se você estiver realmente interessada, posso falar sobre um desconto. Agradeci e prometi entrar em contato em 24 horas. Então, abri minha lista de contatos e comecei a ativar minha rede. Durante meus anos no marketing, construí muitas conexões valiosas, especialmente no setor de hotelaria e eventos. Minha primeira ligação foi para o Juliano, um ex-cliente que agora trabalhava para uma rede de hotéis de luxo. Mariana, quanto tempo? Como posso ajudar? Expliquei a situação de forma prática, sem os detalhes familiares, descrevendo como um pequeno encontro exclusivo com um orçamento limitado. O Juliano reagiu imediatamente. Ele me conectaria com fornecedores que me dariam descontos e condições especiais. Depois, liguei para Magda, minha antiga assistente que agora trabalhava com planejamento de eventos. Ela não só se ofereceu para ajudar na organização, mas também quis estar presente, para apoio moral, como disse. Se eu puder ver você mostrando a eles o que perderam, estou dentro. À tarde, eu tinha reunido uma equipe pequena, mas forte. A Vanessa já tinha confirmado e estava mobilizando nossos amigos em comum. Escrevi para vários ex-colegas que permaneceram próximos a mim ao longo dos anos. Eu precisava de convidados suficientes para que meu evento parecesse uma escolha consciente e exclusiva, não uma reação desesperada. No início da noite, liguei de volta para Bárbara e negociei com firmeza. Graças à disponibilidade de última hora, ela me concedeu um desconto de 40%. Ainda era caro, mas viável se eu fosse inteligente com o resto do meu orçamento. Agora eu podia começar o planejamento real. Eu queria mais do que apenas hospedagem. Eu queria estilo. Contatei o Daniel, um chefe com quem havia trabalhado em eventos corporativos. Ele concordou em vir por 2 noites e criar um menu a preço de amigo. Para os dias, planejei atividades que fossem visíveis, mas não provocativas. Como a represa banhava ambas as propriedades, esportes aquáticos eram a escolha óbvia. Aluguei 2 jet skis e uma lancha, estrategicamente para os horários em que o resort estaria movimentado. Descobri também que o resort tinha quadras de tênis, mas não de beach tênis, a nova febre dos meus irmãos e cunhados. A mansão vista do lago tinha espaço suficiente para montar uma quadra de areia rapidamente e a um preço acessível. Ao final do dia, eu tinha uma planilha de custos detalhada, uma lista de convidados com 10 amigos confirmados e um cronograma aproximado que faria meu evento parecer elegante e sem esforço, sem descarrilar financeiramente. Justo quando eu revisava meus cálculos, o telefone tocou. Vanessa, como vai a operação Mostre o que eles perderam? Sorri e expirei calmamente. Está tomando forma, disse eu. E pela primeira vez em semanas não senti dor, mas determinação. Eu tinha conseguido garantir a propriedade vizinha a um preço reduzido, tinha cerca de 10 confirmações e estava trabalhando para deixar tudo perfeito, sem gastar todas as minhas economias. Que bom, disse a Vanessa ao telefone, porque acabei de encontrar seu irmão Tiago no supermercado e você não vai acreditar no que ele disse. Meu estômago se contraiu. O quê? Ele perguntou em voz alta se ainda iríamos juntas para Miami, alto o suficiente para a Caixa ouvir. Ele está mantendo ativamente a mentira de que você tem outros planos. Então, eles decidiram levar a história adiante. Essa confirmação da falsidade deles só me deixou mais decidida. Bem, disse eu baixinho, eu realmente tenho outros planos agora. Só não os que eles imaginam. Os dias seguintes foram preenchidos por organização e uma expectativa secreta. Criei um grupo privado nas redes sociais para meus convidados. Cuidadosamente selecionados, amigos leais, autoconfiantes, bem-sucedidos, simpáticos e fotogênicos o suficiente para causar impacto nas fotos.
Uma amiga fotógrafa concordou em documentar tudo por 2 dias. Em troca, ela poderia usar as fotos em seu portfólio. Encomendei cestas de boas-vindas personalizadas, parecidas com as que eu costumava montar para o encontro da família, só que mais chiques. 5 dias antes da partida, recebi uma mensagem da Helena. A mamãe fala o tempo todo como é triste que você não possa vir este ano por causa do seu trabalho. Me sinto horrível por causa da mentira. Devo dizer algo? Respondi com cautela. Obrigada, Helena. Mas, por favor, não se preocupe. Tenho meus próprios planos para essa semana e estou realmente ansiosa por eles. Aproveite o retiro. Isso não era mentira, apenas não era toda a verdade. Eu não queria envolvê-la ainda, mesmo que ela parecesse honestamente chateada. Na noite anterior à minha partida, fiquei no quarto olhando para as malas prontas. Escolhi cada peça de roupa estrategicamente, casual, mas de alta qualidade, perfeita para fotos que exalassem autoconfiança e sucesso, sem parecer exagerada. A Vanessa ligou. Nossa última conversa antes do grande dia. Lembre-se, por que você está fazendo isso, Mariana? Disse ela séria. Não é para ganhar a aprovação deles ou fazer com que se sintam culpados. É sobre reivindicar sua dignidade de volta e não deixar que te apaguem da sua própria história. E se tudo der errado? Perguntei baixinho. E se eles sentirem ainda mais pena de mim? Então eles não valem a pena, respondeu ela calmamente. Mas não acho que isso vai acontecer. Você é forte demais e seu plano é inteligente demais. Apenas seja autêntica. Essa é a diferença entre você e eles. Depois que desligamos, fiquei parada diante do espelho. A mulher que me olhava de volta não era mais a mesma que desmoronou sob a rejeição da mãe 2 semanas atrás. Havia determinação em seu olhar, força em sua postura. Eles não fizeram espaço para você, disse eu ao meu reflexo. Então você cria o seu próprio. Na manhã seguinte, coloquei o despertador cedo. A operação Recupere Seu Poder começava agora. Cheguei à mansão Vista do Lago por volta do meio-dia, planejado conscientemente para evitar minha família, que, segundo a informação acidental da Helena, só faria check-in no resort às 15 horas. A propriedade era ainda mais impressionante na realidade do que nas fotos. Uma vila moderna com frentes de vidro que davam para o lago cristalino. Bárbara, a administradora da casa, me recebeu na porta. Senhora Valente, bem-vinda ao Vista do Lago. Tudo foi preparado conforme suas instruções. Ela me conduziu pela casa e tive que me forçar a manter a calma. A sala de estar, com seu pé direito alto e lareira de pedra natural, abria-se para um terraço com piscina de borda infinita que se fundia perfeitamente com a represa. A cozinha era um sonho. Moderna, luxuosa, com uma ilha enorme. Cada quarto estava perfeitamente arrumado com os bilhetes de boas-vindas que enviei com antecedência. Seus convidados podem chegar a qualquer momento, disse a Bárbara. O chefe chega às 16 para preparar o jantar e os fornecedores das atividades entrarão em contato com a senhora amanhã. Agradeci e, quando ela saiu, fiquei parada na sala, absorvendo o momento. A propriedade tinha me custado uma pequena fortuna, mesmo com o desconto. Mas quando olhei através da parede de vidro para o lago, para onde minha família logo estaria celebrando sem mim, soube que valeu cada centavo. A partir das 14 horas, os primeiros amigos chegaram. Vanessa foi a primeira, seguida por Magda e seu marido Paulo, depois Juliano e seu parceiro Estevão. Às 16 horas, todos os 10 convidados haviam chegado, encantados com o lugar e cheios de expectativa. Fiz minha seleção conscientemente. Juliano e Estevão. Charmosos, bem-sucedidos, o cartão de visita perfeito, Magda e Paulo, divertidos e calorosos, e Lívia, uma ex-colega com um alcance crescente nas redes sociais. As postagens dela tornariam o evento visível. Quando todos se instalaram, contei a história completa, que até então eu só havia insinuado. Obrigada por terem vindo tão em cima da hora, comecei. Como sabem, minha família me excluiu do retiro anual e mentiu. Por quê? Eles acham que estou em uma viagem de negócios. Em vez disso, estou aqui. Vocês estão aqui. Vocês são minha família esta semana. O Juliano ergueu a taça. Perda deles, Mariana. Esta casa e vocês são simplesmente incríveis. O que eles fizeram foi cruel, disse a Vanessa. Mas sua reação? Genial. É verdade mesmo. O melhor remédio contra a vingança é viver bem. Eu sorri, mas balancei a cabeça. Não é sobre vingança.
Eu só me recuso a ser tornada invisível. Não quero cena, não quero briga, mas também não vou me esconder. Se os encontrarmos, seremos educados, autoconfiantes e simplesmente teremos um bom momento. O jantar de boas-vindas naquela noite foi um sucesso total. O Daniel, o chefe, preparou um menu de vários pratos com ingredientes regionais, que desfrutamos no terraço enquanto o sol se punha sobre a represa. As conversas fluíam leves, risadas ecoavam sobre a água e, pela primeira vez, desde o telefonema doloroso com minha mãe, me senti realmente feliz. Como esperado, a Lívia documentou a noite perfeitamente em seus canais de mídia social, marcando a mim e a propriedade. Eu sabia que era apenas uma questão de tempo até que alguém da minha família visse as postagens e entendesse que eu não estava viajando a trabalho, mas sim bem ao lado. Na manhã seguinte, tomamos um café da manhã tranquilo antes de partirmos para a primeira atividade do dia, caiaque. O horário não foi coincidência. Eu sabia por experiência que minha família praticava esportes aquáticos nas manhãs de domingo. E de fato, quando nossos 6 caiaques chegaram ao meio do lago, eu os vi. Meus pais, irmãos, seus parceiros, filhos, tias e tios na praia do resort. Eles estavam longe demais para reconhecer rostos, mas senti o momento em que me reconheceram. Um movimento súbito, alguém apontando na minha direção, uma pausa. Sorri calmamente, ergui a mão brevemente em saudação, como se tivesse visto conhecidos distantes, não pessoas que me excluíram propositalmente. Então voltei minha atenção para minha conversa com o Juliano. Imperturbável, serena, livre. O próximo encontro foi mais direto e totalmente casual. Após o caiaque, organizei um almoço para nosso grupo em uma vinícola local que fazia divisa com ambas as propriedades. Mal nos sentamos no terraço, reconheci minha mãe, a Jéssica, e várias tias sendo levadas para uma mesa vizinha. A expressão no rosto da minha mãe foi impagável. Surpresa que imediatamente se transformou em um sorriso rígido. A Jéssica parecia querer afundar no chão. Mariana, chamou minha mãe com uma cordialidade exagerada. Que surpresa! Achei que você estivesse viajando a trabalho. Caminhei até a mesa delas com calma e autoconfiança. Meus amigos ficaram um pouco atrás, mas ao alcance da voz. Mudança de planos, disse eu amigavelmente. Decidi alugar a mansão Vista do Lago com amigos. Por coincidência, somos vizinhos esta semana. Minha tia Luísa franziu a testa. Mas, Diana, você disse que a Mariana não poderia vir por causa do trabalho. O vermelho profundo que subiu ao rosto da minha mãe foi maravilhoso de se ver. Deve ter havido um mal-entendido, murmurou ela. Achamos que a Mariana estava ocupada. Nunca estive ocupada demais para a família, respondi calmamente. Mas tudo bem, posso apresentar meus amigos? Estamos aproveitando muito nosso tempo no lago. Apresentei-os e vi os olhos da minha mãe se arregalarem quando o Juliano mencionou casualmente seu cargo em uma empresa internacional e a Lívia falou sobre seus seguidores. Meus amigos eram charmosos, bem-sucedidos e irradiavam alegria de viver, o exato oposto da imagem que minha família havia pintado de mim. Bem, não queremos atrapalhar vocês, disse eu depois de alguns minutos. Desejo a vocês um ótimo dia. Quando nos afastamos, a Vanessa apertou meu braço. Você foi incrível. Viu a cara da sua mãe? Parecia que tinha mordido um limão. E a Jéssica nem conseguia te olhar, completou a Magda rindo. Ela sabe exatamente o que fizeram. Ao longo da tarde, minha presença se espalhou como um incêndio pela família. Meu celular vibrava, ininterruptamente. Helena. MDS, você está aqui? Podemos conversar? Tiago. Coincidência bem estranha. Meu pai. Sua mãe está transtornada. O que significa isso, Mariana? Respondi a Helena amigavelmente. Ignorei o Tiago e escrevi para meu pai. Estou apenas aproveitando minhas férias com amigos. Espero que o retiro de vocês esteja indo bem. À noite, as fronteiras se moveram ainda mais. Nossa lancha estava ancorada em um ponto de banho popular, com música, bebidas e as espreguiçadeiras flutuantes que eu havia alugado. Alguns dos meus sobrinhos nos descobriram e imploraram. Mãe, deixa a gente ir no barco da tia Mariana, é muito legal. Finalmente, o Felipe veio com sua filha Maia em uma prancha de stand-up paddle. Lugar impressionante esse aqui, comentou ele, examinando nossos petiscos e bebidas. Hoje estamos tranquilos, respondi calmamente.
Amanhã chegam os jet skis. Maia, você e seus primos podem vir e usar nosso pier se quiserem. Os olhos da Maia brilharam. Posso, pai? Por favor. O Felipe hesitou, dividido entre a lealdade e a alegria da filha. Vamos ver, disse ele finalmente, acrescentando em voz baixa. Isso é algum tipo de protesto, Mariana. Olhei diretamente para ele. Nenhum protesto. Estou apenas aproveitando minhas férias com pessoas que gostam de me ter por perto. No dia seguinte, a fronteira invisível entre os dois grupos começou a se dissolver. Sobrinhas e sobrinhos adolescentes apareceram por acaso no nosso torneio de beach tênis e jogaram entusiasmados. Meus primos Bruno e Daniela nos encontraram durante uma caminhada e voltaram conosco para uma mansão para um drink. No quarto dia, o que eram visitas ocasionais tornou-se um fluxo constante. Os jet skis eram um imã para os mais jovens e minha oferta aberta de usar o pier levou a um vai-vem constante entre as propriedades. Minha quadra de beach tênis improvisada tornou-se mais popular do que o complexo de tênis do resort e a noite da pizza com forno a lenha móvel atraiu quase 20 membros da família, que só queriam dar um oi rápido. E eu? Eu permaneci calma, amigável, autêntica. Nunca falei sobre a exclusão, não fiz perguntas. Eu simplesmente vivia minha vida e isso por si só já era resposta suficiente. Recebia a todos que apareciam como se esse encontro paralelo tivesse sido planejado desde o início. Meus pais permaneceram notavelmente distantes, assim como a Jéssica e o Jaime. Mas a cada dia, mais familiares vinham para o Vista do Lago, atraídos pela atmosfera relaxada, pelas atividades conjuntas e talvez também pela curiosidade de conhecer essa nova versão da Mariana, tão diferente da pessoa negativa que lhes haviam descrito. No quinto dia, enquanto eu preparava alguns jogos de tabuleiro no terraço, notei minha mãe parada na divisa do terreno. Sua expressão era indecifrável. Quando viu que eu a tinha notado, virou-se apressadamente e foi embora. Senti que o confronto para o qual eu estava me preparando inconscientemente estava prestes a acontecer. À noite, enquanto preparávamos um churrasco gourmet, a campainha tocou. Lá fora estava minha mãe, sozinha e visivelmente desconfortável. "Posso falar com você um minuto a sós?" perguntou ela com voz tensa. O momento da verdade havia chegado. Levei-a para o terraço lateral, longe dos meus amigos que ajudavam na organização. Ela ficou parada, rígida, segurando a bolsa com força contra o corpo, como se fosse um escudo. "Gostaria de beber alguma coisa?" Ofereci educadamente. "Não, obrigada", respondeu ela friamente. "Vou direto ao ponto. Mariana, o que você acha que está fazendo aqui?" Ergui as sobrancelhas calmamente. "Estou passando férias com amigos. Isso é algum problema?" "Não se faça de inocente", sibilou ela. "Você escolheu deliberadamente a propriedade bem ao lado do nosso encontro familiar depois de explicarmos que não havia mais espaço. Todo esse espetáculo", ela apontou para a mansão, "é obviamente uma encenação para atrapalhar nosso encontro e mandar um recado." Respirei fundo. "Mãe, aluguei esta casa porque é bonita e estava livre. O fato de ser ao lado do resort é apenas prático para quem quiser dar uma passada aqui. Isso é exatamente o problema." A voz dela aumentou. "Você está atraindo as pessoas para longe das nossas atividades planejadas. 6 crianças perderam a foto de família ontem porque estavam nos seus jet skis. Eu não atraí ninguém", retruquei calmamente. "Apenas fiz um convite. Se tantos preferem vir para cá, talvez você devesse se perguntar o porquê." O vermelho no rosto dela se intensificou. "Porque você os compra com brinquedos caros. Isso aqui não tem nada a ver com família de verdade. Mariana, você só quer se exibir e nos envergonhar." A acusação me atingiu, mas não deixei transparecer. "Estou passando tempo com amigos, mãe, e qualquer um da família que queira vir é bem-vindo. Se você acha que isso faz você parecer mal, então o problema talvez esteja na sua consciência." "Sua consciência é que deveria estar pesada", rebateu ela. "Você sabe muito bem que o Jaime faz parte deste encontro. Como você acha que ele se sente com você se exibindo aqui do lado?" E aí estava a verdadeira razão. O bem-estar do Jaime era mais importante para ela do que o da própria filha. Essa constatação deveria ter doído, mas trouxe apenas clareza. "Honestamente, eu não me importo com como o Jaime se sente", disse eu calmamente.
assim como você não se importou com como eu me senti quando vocês me excluíram enquanto convidavam meu ex-marido. O Jaime ainda é da família, retrucou ela asperamente. As crianças o amam e ele manteve contato com seus irmãos. Não podíamos simplesmente desconvidá-lo só porque o casamento de vocês fracassou. Uma pontada quente de raiva me atravessou, mas controlei minha voz. Nosso casamento fracassou porque o Jaime teve um caso por 3 anos. Mãe, você sabe disso muito bem, e no entanto, na história de vocês, eu sou a única que não conseguiu. Essa foi a justificativa de vocês para excluir a própria filha e ao mesmo tempo dar as boas-vindas ao homem que a traiu. O olhar dela vacilou brevemente, depois ela retomou sua postura fria. Você ficou difícil desde o divórcio. Sempre a vítima, sempre com mau humor. O Jaime lidou com isso de forma muito mais elegante. Por que você não pode simplesmente seguir em frente como ele? Porque ele já tinha seguido em frente com a amante muito antes do divórcio sair. E sim, eu sofri depois de perder meu marido e meu emprego ao mesmo tempo. Sinto muito se minha dor atrapalhou a imagem de família perfeita de vocês. Antes que ela pudesse responder, o Tiago apareceu, visivelmente constrangido. Desculpe interromper, o pai mandou chamar. O buffet precisa da sua aprovação. Minha mãe se impertigou, ergueu os ombros. Essa conversa ainda não acabou, Mariana. O que você está fazendo aqui é sabotagem e eu não vou aceitar isso. Quando ela saiu, o Tiago ainda ficou parado, trocando o peso de um pé para o outro. Só para você saber, achei errado eles não te convidarem. Eu deveria ter dito mais. Sinto muito. As palavras dele me surpreenderam e sorri agradecida. Obrigada, Tiago. Ele olhou em volta. A propósito, esta casa é impressionante. A Maia não fala de outra coisa a não ser dos jet skis. Acha que podemos voltar amanhã? Claro, disse eu, honestamente. Vocês são sempre bem-vindos. Depois que ele saiu, a Vanessa veio até mim com uma taça de vinho. Vi a rainha do gelo. Como foi? Respirei fundo. Como esperado. Ela me acusa de sabotar o encontro da família e disse que eu deveria me preocupar mais com o bem-estar do Jaime do que com a minha própria dignidade. A Vanessa arregalou os olhos. Sério? Isso é quase um novo nível de traição materna. Assenti lentamente. Sim, e é exatamente isso que torna tudo tão claro. Quase não sinto mais dor. Em vez disso, finalmente os vejo com clareza. Talvez pela primeira vez. E me sinto livre. O churrasco naquela noite foi novamente um sucesso. Vários primos e seus parceiros apareceram. As conversas eram vivas e leves, e percebi o quanto eu gostava da companhia de parentes com quem raramente conversava pessoalmente nos encontros oficiais. Minha prima Bia, filha da irmã da minha mãe, me puxou de lado em certo momento. Preciso te contar uma coisa, Mariana. Disseram a todos nós que você não poderia vir por compromissos profissionais. Só ontem, quando a tia Diana reclamou que você apareceu para causar confusão, entendi que você foi excluída de propósito. Essa foi a versão oficial da família, assenti. Não surpresa, apenas tristemente confirmada. A Bia hesitou. Tem mais. Ouvi sua mãe e a Jéssica conversando ontem à noite. A Jéssica disse que deveriam ter previsto que você descobriria sobre o retiro pelas redes sociais. E sua mãe disse literalmente, a Mariana sempre precisou ser o centro das atenções. Foi exatamente por isso que não a quisemos aqui desta vez. As palavras doeram, mas apenas confirmaram o que eu já suspeitava. Obrigada por me contar, Bia. Aprecio sua honestidade. Para muitos de nós, isso é simplesmente absurdo, disse ela baixinho. Este encontro sempre foi para todos. Excluir você, mas convidar seu ex-marido é simplesmente cruel. Na manhã seguinte, houve outro encontro inesperado. O marido da Jéssica, André, apareceu na mansão Vista do Lago e pediu para conversar. Sentamos na beira da piscina, a tensão entre nós quase palpável. Quero esclarecer uma coisa, começou ele diretamente. Sobre o Jaime. O convite dele não partiu da Jéssica nem de mim. Seus pais o convidaram por conta própria e depois nos disseram para acomodá-lo. Fiquei surpreso. Por que você está me contando isso? O André parecia desconfortável. Porque o Jaime conta a história sobre o casamento de vocês, o divórcio. Ele se coloca como vítima. Muitos percebem, mas seus pais acreditam em cada palavra. E a Jéssica, ela acredita nele também? Ele assentiu hesitante. No começo, sim. Mas ontem à noite, ela ouviu ele contando bêbado aos seus primos mais novos que você era emocionalmente instável e quase insuportável. Foi nojento, Mariana.
A Jéssica o confrontou e houve uma discussão feia. Um turbilhão de sentimentos me invadiu. Satisfação, porque a verdade estava vindo à tona. Dor por minha família ter acreditado nele. E, estranhamente, gratidão a Jéssica por finalmente ter tomado partido por mim. Mais tarde naquele dia, quando voltávamos de uma caminhada, encontramos por acaso um grande grupo do retiro da família, a caminho do restaurante do resort, incluindo meus pais, Jéssica, Jaime e outros parentes. A tensão foi imediata. Meu pai deu um passo à frente com expressão séria. Mariana, sua mãe diz que você está causando tumulto aqui. Antes que eu pudesse dizer algo, o Tiago se manifestou. Pai, a Mariana não está causando nada. Ela está apenas passando férias com os amigos dela. Nós é que estamos aparecendo na casa dela o tempo todo. Meu pai pareceu surpreso com a defesa dele. Ainda assim, tudo isso é inapropriado, um encontro paralelo bem ao lado do nosso, depois de explicarmos a situação do espaço. Situação do espaço? A Bia deu um passo à frente. Tio Hélio, tem 66 pessoas no resort. Uma pessoa a mais certamente não causaria o caos. Um murmúrio inquieto percorreu o grupo. Meu pai olhou em volta, sentindo que o clima estava mudando. Então, o Jaime deu um passo à frente. Típico da Mariana. Sempre tem que ser o centro das atenções, sempre fazendo drama. Chega, Jaime! A Jéssica o cortou de repente. A voz dela era afiada. Você não tem o direito de falar assim da minha irmã. Não depois do que o André me contou sobre a verdadeira razão do divórcio de vocês. O rosto do Jaime se contorceu. Sua irmã é mentalmente instável. Ela inventou histórias. Eu vi as mensagens, Jaime, interrompeu ela. O André as encontrou ontem no seu celular quando você adormeceu bêbado. As mensagens para sua amante, que começaram 3 anos antes do divórcio. Então, se você quiser que eu as leia em voz alta agora, fique à vontade. Um silêncio constrangedor pairou sobre o grupo. Minha mãe, que acompanhava a conversa com pânico crescente, explodiu de repente. Como você pode falar assim com o Jaime depois de tudo o que ele passou? Era exatamente isso que eu temia se a Mariana aparecesse. Só drama e briga. O único drama aqui é o que você mesma causou, retrucou a Bia. Você excluiu sua própria filha e convidou o homem que a traiu no lugar dela. Aí, minha mãe perdeu o controle de vez. O rosto dela se contorceu de raiva e ela gritou: a Mariana sempre foi o problema desta família. Sempre difícil, sempre não confiável, sempre precisando de cuidados. Ela não conseguiu manter o casamento nem o emprego. E agora ela está destruindo deliberadamente nosso encontro de família por pura maldade. As palavras dela ecoaram pelo caminho, depois silêncio. Todos olharam para mim, esperando minha reação. Olhei para minha mãe, realmente olhei para ela, e de repente senti compaixão misturada à dor. Ela estava presa em sua própria necessidade de controle, em sua imagem inabalável de perfeição. Não estou aqui para destruir nada, mãe, disse eu calmamente. Estou aqui porque não estou disposta a ser apagada desta família, só porque não me encaixo na sua imagem perfeita. Não preciso de um lugar no retiro de vocês. Criei o meu próprio e qualquer um que queira fazer parte é bem-vindo, inclusive você, inclusive o papai. Então me virei e caminhei de volta para a mansão vista do lago. Meus amigos me seguiram em silêncio e, pela primeira vez, meus passos pareciam realmente leves. Atrás de nós, ouvi vozes abafadas. O burburinho de conversas que eu ignorei, minha mãe protestando, meu pai tentando restaurar a ordem, mas algo fundamental havia mudado. A imagem cuidadosamente construída da Mariana negativa havia desmoronado sob o peso da verdade. E pela primeira vez em muitos anos, tive a sensação de ser realmente vista pela minha própria família. Na manhã seguinte ao surto público da minha mãe, sentei-me no terraço da mansão e observei o sol nascer sobre a represa. Pensei sobre tudo o que havia acontecido. Uma parte de mim esperava sentir-se triunfante, saborear o momento em que a construção de mentiras da minha família finalmente se quebrou. Em vez disso, senti uma estranha paz, como se tivesse largado um fardo que carregava há muito tempo. Meu celular estava ativo sem parar desde a noite anterior. Mensagens de primos expressando apoio. Um e-mail do Tiago admitindo que a exclusão foi um erro. Até uma mensagem curta do meu pai, perguntando se poderíamos conversar mais tarde. Notavelmente ausentes estavam apenas mensagens da minha mãe e do Jaime.
Segundo a Bia, que me escreveu tarde da noite, o Jaime fez as malas logo após a discussão e deixou o resort alegando um compromisso de negócios. Minha mãe se recolheu em seu chalé e não apareceu mais para o jantar. A Vanessa sentou-se ao meu lado com uma xícara de café. Como você se sente depois de todo o drama de ontem? Surpreendentemente bem, admiti. Achei que me sentiria vingada ou justificada. Mas, na verdade, me sinto apenas lúcida. Vejo a dinâmica familiar agora sem me deixar consumir por ela. A Vanessa sorriu e ergueu a xícara. Isso se chama crescimento, minha querida. E, honestamente, você se comportou com uma dignidade notável. Não desceu ao nível deles, mesmo quando te provocaram. Perto do meio-dia, a Helena veio com as crianças para o Vista do Lago. Enquanto os pequenos corriam rindo para a piscina, ela me puxou de lado. Os olhos dela estavam vermelhos de chorar. Sinto muito, Mariana, começou ela com a voz trêmula. Eu sabia que era errado não te incluir, mas fui covarde demais para enfrentar a mamãe e o papai. Eu simplesmente não deveria ter vindo se você não foi convidada. Apertei a mão dela. Helena, você não precisa se desculpar, entendo a situação em que você estava. Preciso sim, insistiu ela. Me apeguei demais à versão da mamãe, porque era mais fácil do que ir contra. Mas depois do que ouvi ontem, como ela falou de você, percebi que fazia parte de algo realmente tóxico. A sinceridade dela me tocou. Obrigada por dizer isso, significa muito para mim. A Helena sorriu fracamente. As crianças estão perguntando se podemos ficar o resto da semana aqui. Elas acham seu retiro muito mais legal. Eu sorri. Vocês são muito bem-vindos pelo tempo que quiserem. Temos espaço de sobra. Nós duas entendemos a ironia nessa frase e rimos baixinho. Ao longo do dia, mais e mais parentes vieram. Alguns com desculpas honestas, outros apenas em busca de uma atmosfera mais pacífica, longe da tensão que agora pairava sobre o retiro oficial. À tarde, nosso torneio de jogos de tabuleiro havia crescido para quase 20 participantes. Risadas, pequenas brincadeiras, jogos em conjunto, exatamente a conexão que o encontro familiar deveria promover. Por volta das 16 horas, recebi uma mensagem do Tiago. O pai quer falar com você. Ele pode ir aí? Concordei e sugeri nos encontrarmos no pier, longe dos outros. Meu pai apareceu meia hora depois. Ele parecia estranhamente inseguro. O homem sempre soberano, que sempre tinha tudo sob controle, parecia de repente mais velho, mais exausto. Bela propriedade, disse ele, passando os olhos pelo terreno. Sim, respondi calmamente. Quer caminhar um pouco pela margem? Enquanto andávamos lado a lado, ele pigarreou várias vezes antes de falar. Sua mãe está muito abalada por causa de ontem. Imagino, disse eu de forma neutra. Ela acredita que você encenou tudo isso de propósito para humilhá-la e sabotar o retiro. Parei e me virei para ele. Pai, fiz isso porque me recusei a ser excluída e porque estava farta de mentiras sobre mim. O fato de tantos membros da família preferirem estar aqui agora já diz o suficiente. Ele suspirou pesadamente. Talvez tenhamos lidado com tudo isso da maneira errada. Sua mãe só achou que ter o Jaime por perto seria mais descomplicado. Ergui as sobrancelhas. Descomplicado para quem? Certamente não para mim, quando soube que meu ex-marido foi convidado para um encontro de família do qual fui excluída. Vocês estão divorciados há 2 anos, Mariana. Sua mãe achou que você já tinha superado. Eu superei o Jaime, disse eu firmemente. O que não superei foi o fato de minha família ter apoiado ele em vez de mim ou de vocês o terem escolhido em meu lugar. Meu pai me olhou confuso. Não o escolhemos em seu lugar, só pensamos... Pai, vocês fizeram exatamente isso, conscientemente. E depois mentiram para toda a família para encobrir. Ele ficou em silêncio por um longo tempo, com o olhar fixo no lago. Dito assim, soa realmente ruim. Foi ruim, respondi calmamente, e doloroso de uma maneira que mal consigo colocar em palavras. Uma longa pausa se seguiu. Então ele disse baixinho. Sua mãe e eu nunca entendemos muitas das suas decisões. O divórcio, sua mudança de carreira, pareciam impulsivas para nós. Meu divórcio não foi uma decisão impulsiva, pai. Foi necessário, uma reação a uma traição. E minhas mudanças profissionais vieram depois que perdi um emprego que amava, no meio de uma crise econômica. Fiz o que pude para seguir em frente. Algo na minha determinação tranquila pareceu tocá-lo. Ele assentiu lentamente. O vento encrespava a água,
E pela primeira vez em anos, não havia luta entre nós, mas uma compreensão honesta. Agora consigo ver tudo isso com mais clareza. E também isso aqui, ele apontou para a mansão vista do lago, exigiu muito planejamento e habilidade. Você criou algo realmente impressionante em pouquíssimo tempo. Provavelmente foi o mais próximo de um pedido de desculpas que eu receberia do meu pai. Ele nunca foi de admitir erros abertamente. Aceitei como foi oferecido. Obrigada por ter vindo falar comigo, disse eu calmamente. Aprecio isso. Ele assentiu. Você vai se despedir da sua mãe antes de o retiro acabar? Significaria muito para ela, mesmo que ela nunca admita. Pensei um pouco. Sim, eu vou. Mas não para pedir desculpas ou fingir que está tudo bem. Vou como eu mesma, nos meus próprios termos. Meu pai assentiu em concordância. Isso é justo. No dia seguinte, fui ao resort com a Vanessa. Ela era meu apoio moral. Minha mãe estava sentada na varanda da sede principal com um livro no colo que ela obviamente não estava lendo. Quando me viu chegando, endireitou-se, o rosto tenso. Mãe, disse eu calmamente. Mariana, respondeu ela em um tom enfaticamente neutro. Seu pai disse que talvez você passasse aqui. Sentei-me em frente a ela. Eu queria te ver antes que o retiro termine amanhã. Suponho que você se sinta vitoriosa agora, disse ela com um toque de amargura. Ninguém ganhou nada aqui. Tratava-se apenas de não ser apagada. Ela desviou o olhar. O perfil dela parecia duro. Você colocou a família contra mim. Agora me veem como a vilã. Não coloquei ninguém contra você. Respondi calmamente. Apenas criei meu próprio espaço porque você não me deixou nenhum no seu. Todo o resto foi consequência das suas decisões. Ela ficou em silêncio. Seus dedos agarravam os braços da cadeira. Não espero que você entenda ou aprove minha reação, continuei. Mas espero que em algum momento você reconheça que não é certo excluir a própria filha enquanto dá as boas-vindas a quem a machucou. Finalmente ela me olhou, os olhos brilhando úmidos. Você sempre foi diferente dos outros, Mariana. Sempre tão determinada a seguir seu próprio caminho. Foi difícil saber como ser sua mãe. Talvez tenha sido a coisa mais honesta que ela já me disse. Não um pedido de desculpas, mas uma admissão da distância entre nós. Eu sou diferente, disse eu baixinho, mas isso não deveria me tornar menos digna de fazer parte desta família. Não resolvemos nada naquela conversa. Nenhum abraço, nenhuma lágrima, nenhum grande discurso de reconciliação. Mas algo no ar mudou. Talvez um entendimento silencioso de que nosso relacionamento só poderia continuar se fosse construído sobre novas bases. No último dia do retiro, houve uma reviravolta surpreendente. O que começou como 2 encontros separados havia se tornado fluido. Os membros da família circulavam livremente entre as 2 propriedades, buscando atividades e companhia, não afiliação. Para o jantar de encerramento, decidimos unir forças. Mesas longas na praia, exatamente entre os 2 imóveis, onde todos puderam comer juntos. Enquanto eu ajudava a arrumar as mesas, a Jéssica veio até mim. Te devo desculpas, disse ela sem rodeios. Acreditei no Jaime porque era mais fácil do que aceitar que ele pudesse fazer algo assim. Eu deveria ter confiado na minha irmã, não nele. Obrigada por dizer isso, respondi. E obrigada por ter me defendido ontem. Significou muito para mim. O André me mostrou as mensagens, disse a Jéssica, com um olhar sério e afetado. Eram tão calculistas, tão manipuladoras, e ao mesmo tempo ele interpretava o marido perfeito para você e o cunhado perfeito para nós. Fico enjoada só de pensar em como o recebemos bem enquanto você era excluída. O arrependimento sincero dela me tocou profundamente. Não podemos mudar o passado, disse eu suavemente, mas podemos decidir como seguir em frente a partir daqui. O jantar conjunto não foi isento de tensão. Minha mãe permaneceu educada, mas distante, falando apenas o necessário. Alguns parentes, que claramente haviam tomado o partido dela, mantiveram distância, mas a maioria da família parecia aliviada com a calma cautelosa que se instalou. Perto do final da noite, já falávamos sobre planos para o próximo encontro da família, desta vez com um toque de esperança em vez de frieza. Na manhã seguinte, enquanto eu fazia as malas, refleti sobre a semana que passou. Ela me ensinou mais do que eu esperava. Aprendi que autoafirmação não significa reagir com raiva ou vingança. Às vezes, a resposta mais forte é simplesmente não aceitar mais as histórias que os outros contam sobre você.
Percebi que famílias que se preocupam mais com a imagem externa do que com a conexão real inevitavelmente se desfazem quando testadas. E que aqueles que realmente te amam encontram o caminho de volta para você, mesmo após erros e decepções. Mas o mais importante foi a constatação de que quando os outros não criam espaço para você, às vezes você mesmo precisa criar esse espaço. E que esse espaço próprio pode se tornar um refúgio para outros, para pessoas que buscam a mesma coisa: autenticidade, respeito, pertencimento. A viagem de volta para São Paulo foi silenciosa. Meus pensamentos ainda giravam em torno dos eventos daquela semana extraordinária. Nas semanas seguintes, as relações familiares começaram a se reordenar lentamente. Meu pai procurou ativamente se aproximar. Ele ligava regularmente e até vinha à cidade para almoçar comigo. Meus irmãos, especialmente a Jéssica e o Tiago, entravam em contato com mais frequência, de uma maneira que eu não vivia desde o meu divórcio. Minha mãe foi quem teve mais dificuldade com a mudança. Ela ainda lutava para aceitar sua parte em tudo. Mas até nela, pequenas mudanças apareceram. Ela me enviava artigos que achava que poderiam me interessar e perguntava no grupo da família sobre o meu trabalho. Um ano depois, quando o planejamento para o próximo encontro da família começou, recebi um convite pessoal do meu pai. Logo depois, veio a confirmação da minha mãe. Nenhuma palavra sobre falta de espaço ou mal-entendidos. Quando perguntei se o Jaime estaria presente, meu pai respondeu sem hesitar: absolutamente não. Ele não faz parte da família. Você sim. Foi uma pequena vitória, mas significativa. A cura da nossa família levaria tempo, mas o alicerce estava finalmente mais forte, mais honesto, mais sólido. Quando penso naquele verão hoje, sei que a verdadeira família não se define por dever ou fachada, mas por amor, respeito e a disposição de dar espaço um ao outro. Mesmo quando é desconfortável, mesmo quando desafia nossa imagem um do outro, mesmo quando significa admitir os próprios erros. Você já teve que criar seu próprio espaço porque outros não lhe deram um? Como você lidou com isso? Eu adoraria ouvir sua história. Escreva nos comentários. E se essa história te tocou, não esqueça de curtir, seguir o canal e compartilhar com alguém que talvez precise ouvir que é possível defender a si mesmo. Com dignidade, com calma, com coração. Obrigada por me acompanhar nesta jornada e não se esqueça. Às vezes, a família que nós mesmos construímos ao nosso redor é tão importante quanto aquela em que nascemos.